entrando aí no estudo bíblico. Nós já temos falado bastante, né? Temos falado bastante sobre a salvação, colocando para cada um dos irmãos, e aqueles também que acompanham pelo Facebook e YouTube, se nós podemos realmente crer numa salvação eterna, segura, sem o perigo de perdê-la, ou se nós podemos, talvez, desconfiar de quando a Bíblia fala vida eterna, de que não é tão eterna assim, e a gente pode perder essa salvação por meio de pecados ou outras coisas mais que nós temos falado. Então nós já falamos bastante, irmãos, realmente muitos estudos bíblicos, nós já falamos de textos bíblicos, né? Basicamente 10 textos bíblicos, e depois entramos aí numa sequência de temas bíblicos, onde nós falamos sobre crentes nominais ou crentes verdadeiros, falamos 4 vezes sobre esse assunto, falamos sobre a lei ou graça, falamos sobre comunhão ou relacionamento, salvação ou discipulado, frutificação ou salvação, continuação ou preservação, pecados ocasionais ou habituais, reformado ou regenerado, condição, a semana passada, né? Condição ou critério, e hoje, então, será basicamente a 10ª mensagem sobre... Não, a 10ª não, né? Lembrando aí que crentes nominais e crentes verdadeiros foram 4 mensagens. Então, no caso aí será a 15ª mensagem, se não me engano, só sobre os temas que nós entramos depois de 10 textos bíblicos serem analisados. E nós não podemos esquecer das diretrizes, né? Porque sem essas diretrizes nós corremos o risco de, infelizmente, ensinar ou pregar algo antibíblico. Então precisamos seguir 3 diretrizes, um versículo, né, deve ser analisado no seu contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, então não podemos aplicá-lo à salvação. Um versículo deve ser interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus. Nenhum versículo deve contradizer dezenas de outros versículos bíblicos. E terceira diretriz, uma doutrina sempre deve ser baseada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele determinado assunto. Então, livramento temporal ou salvação eterna. Aqueles que não creem na segurança eterna, muitas vezes eles falham em procurar saber melhor, irmãos, os vários significados ou sentidos da palavra salvo e outras palavras relacionadas a essa palavra, no caso, palavra salvo. Então, o significado mais comum que nós conhecemos, que nós até pregamos mais sobre a palavra salvar, vem da obra salvadora de Cristo. Porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou da condenação eterna do inferno. Neste caso, então, Cristo nos livrou da condenação eternal. Nós estamos falando sobre livramento temporal ou salvação eterna. Então, geralmente, quando falamos sobre salvo, sobre salvação, principalmente a palavra salvo, nós lembramos, ou pelo menos pensamos aí, na obra salvadora de Cristo. Mas pensando em salvação, nós podemos também pensar em um livramento de uma prisão, conforme nós temos lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Nós podemos pensar também num resgate de um naufrágio, ou seja, sendo salvo de um naufrágio, né? Conforme nós temos lá em Atos, capítulo 27, versículo 30 e 31. Podemos pensar também no livramento de um perigo, conforme nós temos lá em Mateus 8, versículo 25. E podemos pensar também no livramento de uma enfermidade, conforme nós temos lá em Mateus, capítulo 9, versículo 22. Ou seja, irmãos, a palavra salvo ou salvação pode significar um livramento de quase todas as situações adversas da vida. Ela pode ter esse significado. E é aí que muitos entram por essa heresia de perca de salvação. Porque não estudam o contexto, não olham
se está falando realmente sobre servir, sobre a vida do discipulado, do discípulo, no caso, né? Ou se realmente está falando sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo e a salvação em Cristo Jesus. Além de todos esses significados que eu já falei aí, já citei os textos, nós não lemos, mas agora nós vamos ler alguns. Ainda existe, por exemplo, um outro significado importante, que é livrar de um perigo espiritual nesta vida. Então, a palavra salvo também pode significar livrar de um perigo espiritual nesta vida. Primeiramente, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 16. O que a Bíblia nos diz aí? 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Olha a palavra salvar aí, né? Vou ler de novo. Tem de cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, né? Tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, este texto aqui deveria ser bem claro. Deveria estar bem claro, né? Para as pessoas que não está se referindo aqui à salvação da alma. Deveria estar bem claro por quê, irmão? Porque Timóteo, ele nunca conseguiria salvar a si mesmo da ira de Deus. Quanto mais salvar os outros, né? Então deveria estar bem claro esse versículo aqui, caso alguém use este texto para mostrar ou tentar ensinar a salvação condicional. Está claro, Timóteo não conseguiria jamais salvar a ti mesmo e muito menos salvar as outras pessoas. Timóteo não tinha este poder. Mas cuidando então, o que o versículo diz? Mas cuidando de si mesmo, continuando na sã doutrina bíblica, ele então poderia se livrar, no caso do quê? De quedas espirituais, de problemas espirituais, bem como também poderia livrar também aqueles a quem ele ministrava e ensinava. Então não tem nada a ver esse texto com uma salvação eterna, mas tem a ver com o quê? Com um livramento temporal. Segundo texto, Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia também nos diz aqui, Tiago 1, 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Novamente encontramos a palavra salvar as vossas almas. Muito bem, Tiago aqui ele está escrevendo a quem? É muito importante nós sabermos o destino da carta. Tiago está escrevendo aos perdidos, às pessoas que não tinham Cristo como Salvador, ou está escrevendo aos salvos, aquelas que já tinham recebido Jesus como Salvador? A quem ele está escrevendo? Aos salvos. Ele não está aqui lidando com perdidos. Então, se ele está escrevendo e falando aí aos salvos em Cristo, ele não está falando aqui com eles, né? Deles serem salvos do inferno, por exemplo. Porque eles já eram. Já haviam entregado suas vidas a Cristo. Então, essa salvação aqui que fala da alma, né? Não está falando da salvação do inferno, ou seja, a salvação eterna.
porque ele está falando já com pessoas salvas. Mas o que ele está querendo dizer aqui, então? O que Tiago está fazendo aqui? Tiago está exortando, Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago aqui ele está exortando aos salvos a se livrar do estilo de vida pecador que eles tinham antes de serem salvos. E a também a obedecerem a palavra de Deus, pois assim eles se livrariam, seriam libertos, né, se livrariam de vários problemas espirituais. Tiago está discutindo aqui a santificação. Tiago está discutindo a santificação e não a regeneração. Já falamos, né, sobre isso em outros estudos. Ele está falando aqui sobre a libertação do poder do pecado na vida do salvo, para livrar este salvo das consequências de estes salvos estarem fora da vontade ou da comunhão de Deus. É isso que Tiago está fazendo. Agora, salvar as vossas almas, como eu li, né, como diz aí no texto, Tiago 1, 21. Já falei, mas mais um pouquinho, né? Significa livrar a vida da devastação e ruína. O mesmo acontece em Tiago capítulo 5, olha só. Aliás, esse é outro texto, né? O mesmo acontece em Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20, que é o nosso terceiro texto de hoje, que estamos analisando. Olha o que diz aí, Tiago 5, 19 e 20 nos diz o seguinte: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Mais um texto bem interessante, né? Porque esse texto nos diz que se alguém converter um pecador do seu mau caminho, ele vai salvar essa pessoa da morte, né? Vai salvar a alma dessa pessoa da morte e vai cobrir aí uma multidão de pecados. Aqui nós temos um salvo, alguém verdadeiramente salvo, que se desviou da verdade, infelizmente está andando aí em caminhos errados, praticando coisas erradas. Ele já não está mais no caminho do Senhor, mas então Deus usa um irmão ou uma irmã em Cristo. Ele usa então alguém no ministério da restauração, fazendo essa pessoa voltar aos caminhos do Senhor. E graças a Deus que muitos que antes estavam desviados, né, têm voltado aos caminhos do Senhor. Eu digo os verdadeiros salvos, porque a maioria, creio eu, você pode crer diferente, a maioria que estão longe das igrejas, ao meu ver, estão perdidas. Nunca foram salvos. Mas ainda pode haver aqueles salvos verdadeiros que estão longe do caminho do Senhor e Deus, né, como diz a palavra dele, né, corrigindo essa pessoa como um pai amoroso faz, corrigindo para ele voltar. E Deus usa também pessoas para isso, irmãos em Cristo, para falar com essas pessoas e colocar aí, né, ser usado no ministério da restauração. Vale lembrar aqui, irmãos, que no uso judaico, alma é usada como sinônimo de pessoas também. Alma é usado como sinônimo de pessoas também. Isso no uso judaico, isso é comum. Morte aqui não pode de maneira alguma significar a morte eterna. Por quê, pastor? Porque livramento da morte eterna, só se alcança através do arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, de maneira nenhuma aqui está falando sobre a morte eterna. Aqui não há menção de evangelho. A gente viu no outro estudo vários textos bem claros como que são os textos que falam do evangelho de Cristo.
que falam sobre a salvação. Este não é um desses textos. Ele não condiz com esses outros textos que nós falamos sobre salvação. Por exemplo, um texto mais conhecido, né? Todo mundo conhece, pelo menos a maioria dos crentes, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um texto que fala sobre o Evangelho de Cristo. O que diz aqui é totalmente diferente, né? O que diz aqui em Tiago 5, 19 ao 20 é totalmente diferente. Irmão, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, né? Você converte as pessoas? Ou isso é a ação do Espírito Santo? E alguém o converter, sabe que aquele que o converter, se o Josimar o converter, sabia? Olha o que eu estou colocando aqui, né? Isso se nós colocarmos para salvação, mas não é salvação. É a restauração. Então, saiba que aquele que converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então aqui, conforme nós estávamos falando, morte não pode significar a morte eterna, porque isso só se alcança através da salvação em Cristo Jesus. Aqui não há menção do Evangelho, não é um texto sobre o Evangelho, não é um texto sobre salvação, então é um texto sobre restauração, ok? Perguntas? Comentários? Tudo bem? Mas ainda continuando a falar ainda sobre esse assunto, então, o que vem a ser a morte aqui? O que vem a ser a morte aqui? A morte aqui é morte em vida. Nós não cremos que as pessoas que estão sem Cristo estão mortas, mas estão vivendo, né? Então existe um outro tipo de morte, morte em vida. Cremos aqui que é morte em vida, uma existência de miséria, e aqui no caso é do salvo, infelizmente. Né? Esse texto, Tiago está falando com os salvos. Uma vida, né, de miséria, uma vida de culpa, porque o Espírito Santo sempre vai estar tocando essa pessoa, olha, você está errado, você está longe de Deus, você vai sofrer por causa disso, Deus vai te corrigir. Imagina o peso de o Espírito Santo estar tocando dessa forma, no coração e na mente da pessoa. Então esta é a morte aqui colocada. Né? Culpa, falta de descanso por estar longe da vontade de Deus. Davi sabia o que era isso. Vamos lá ver? Salmo 32. Davi sabia muito bem o que era isso. Salmo 32, versículo 3 e versículo 4. Salmo 32, versículo 3 e 4 diz: quando eu guardei silêncio, Davi está dizendo essas palavras, ok? Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de sétio. E tem aí a palavra selá, né, que quer dizer pense nisso. Davi sabia muito bem o que é realmente estar morto em vida, né? Eu não estou dizendo aqui sobre novamente a perda de salvação, mas você realmente vê uma vida miserável, uma vida de culpa, uma vida sem descanso por saber que está longe da vontade de Deus. A mão de Deus vai estar pesando, Ele vai estar corrigindo você como filho. Também pode se referir aqui morte, um outro sentido, também pode se referir aqui ao julgamento de Deus para o salvo vivendo em pecado. Também podemos referir aqui essa morte como um julgamento de Deus para o salvo, para o Filho de Deus que vive no pecado. 1 Coríntios 11, versículo 30 também nos diz isso, né? Lembram do texto? Nós sempre lemos esse texto na ceia. Aliás, precisamos marcar uma ceia urgente. Esperar aí o irmão Paulino voltar da viagem e vamos marcar essa ceia. 1 Coríntios 11,
versículo 30, olha o que diz aí. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Para quem conhece o texto, está falando sobre tomar a ceia em pecado, tendo pecado inconfesso, sem consertar a sua vida com Deus e com os irmãos, ou com as pessoas. Então, essa pessoa pode ser corrigida, mas pode também ficar enferma, ou até mesmo chegar à morte, principalmente se não houver arrependimento. Então, essa morte também pode significar não só uma existência miserável, né, uma morte em vida, mas também pode ser uma morte literal, que é um julgamento de Deus para o salvo que está vivendo aí numa vida de pecado. Mas também pode significar, terceiro significado aqui que pode ser da morte, é o livramento de problemas nesta vida. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. A Bíblia aqui nos diz o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai, né, a vossa salvação. Tem alguma outra tradução que diz desenvolver, se não me engano? Ou uma outra palavra no lugar de operai, dos irmãos aqui? Não? O irmão Cris vai achar ali. Enquanto isso, efetua, produz, ok? Age também, ok. Então, lembrando, né, pode significar um livramento, né, do salvo, no caso, um livramento de problemas nesta vida. Irmãos, para nós entendermos melhor aqui, eu tenho certeza que você ainda está meio voando, somente sobre esse texto aqui, né? Os outros espero que tenham compreendido. Mas sobre esse texto aqui, para entendermos melhor, nós temos que ver o contexto. Temos que olhar aí o capítulo inteiro para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Aqui, o apóstolo Paulo está tratando de problemas interpessoais dos crentes. Ou seja, problema de crente, de salvo com salvo, que sempre vai ter, infelizmente. Onde houver seres humanos, sempre vai ter problema ali. E os salvos não é diferente, porque ainda, né, são pecadores. Continuam sendo pecadores. Você pode ver isso muito claro no versículo 1 e versículo 2, de Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O apóstolo Paulo começa aí nesse capítulo, lembrando que naquela época não tinha capítulo, né? Mas para nós aqui tem um capítulo, ele começa esse capítulo falando sobre problemas interpessoais entre os cristãos, entre os salvos. E se você olhar aí, ele mostra como tratar isso. Colocando, como que trata isso? Ele mostrou aí para nós que é colocando os outros acima de si mesmo. É como nós devemos tratar esses problemas interpessoais. Você colocando o outro acima de você, buscando o interesse dos outros acima dos seus próprios interesses, você vai acabar com esse problema de estar aí confrontando com outros irmãos. Olha o versículo 3 e versículo 4, fala muito claro isso. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Outros. A palavra-chave aqui em todo o capítulo é outros. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. E o apóstolo Paulo lembra isso daí. Ele coloca aí o nosso maior exemplo no versículo 5. Olha só o que diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então, para resolver problemas interpessoais, temos que ter o mesmo sentimento que Cristo fez. Ele é o nosso maior exemplo. Mas o que Cristo fez, pastor? O texto nos mostra. Ele se humilhou a ponto de morrer pelos outros. Olha o versículo 6 ao versículo 8. Ora, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Esvaziou-se a si mesmo. Ok, deve ser erro aqui de digitação. Eu também achei estranho aqui. Aniquilou-se. Ok. Abriu mão de tudo. Então você percebe aí o contexto. Está falando sobre salvação, irmãos? Está falando sobre salvação eterna aqui? Está mostrando que os crentes eles têm problemas interpessoais e eles precisam resolver isso colocando os outros acima de si mesmo. E o maior exemplo disso é Jesus, que colocou os outros acima de si mesmo e morreu pelos outros. Olha a morte aí. Ele morreu pelos outros. Por isso precisamos desenvolver, como diz o texto, né, que nós lemos no início, Filipenses 2, versículo 12, por isso precisamos desenvolver ou operar, né, a nossa salvação com temor e tremor. Porque nós temos um exemplo. Nós temos alguém que fez muito mais do que nós podemos fazer como seres humanos. Tá certo que alguns até conseguem, né, morrer pelos outros. Mas eu garanto aqui que ninguém aqui teria coragem de morrer por um bandido, de morrer por um criminoso, de morrer por um estrupador. Jesus morreu por todos, seja bandido ou não. Então o texto aqui, ele fala sobre os problemas interpessoais e não sobre salvação. Mas por que então entramos nesse versículo? Não sei se você pensou isso, né? Ou ficou mais... Por que esse versículo? O que tem a ver esse versículo com salvação eterna ou salvação condicional? Muito bem, aqueles que creem, infelizmente, na salvação condicional, eles usam este versículo para dizer que temos a responsabilidade de desenvolver ou operar a nossa salvação, e os outros adjetivos aí, né? As outras palavras em outras traduções, o irmão Cris ele falou ali para nós. Então, desenvolver ou operar a nossa salvação, temos essa responsabilidade, né, depois de salvos, ou podemos perdê-la, se nós não desenvolvermos ou não operarmos a nossa salvação com temor e tremor. Você vê isso no contexto? Só se tiver uma visão biônica que está vendo algo que eu não estou vendo aqui. Porque o texto fala sobre problemas interpessoais. De maneira alguma, poderia tirar essa conclusão aqui. Mas se eu tirar o versículo daqui, e aí sim, aí talvez eu possa pensar isso. Mas o contexto mostra que não fala sobre isso. Então, pensamento como este, de pensar que aqui está falando sobre salvação eterna, pensamento como este só é possível quando não entendemos a distinção que a Bíblia faz entre livramento temporal e salvação eterna. Precisamos entender, aqui está falando sobre salvação eterna, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo,
ou está falando de um livramento temporal, né? Ou seja, na vida de problemas, tanto da vida quanto também problemas espirituais que nós podemos ter por estar longe, né, de Deus. Concluindo, não podemos então confundir textos que usam a palavra salvo para nos livrar de vários problemas nesta vida, inclusive os problemas espirituais, com textos que falam claramente, isso aqui é importante, os textos que falam sobre salvação, não há dúvida, não tem como interpretar, está tão claro que é sobre salvação. Então não podemos confundir esses versículos, esses textos que falam sobre livramento, né, de vários problemas nessa vida, problemas espirituais, com os textos que falam claramente sobre salvação eterna e vida eterna em Cristo Jesus. E eu volto a reafirmar, irmãos, o segredo, você nunca vai errar, você nunca vai sair fora daquilo que a Bíblia tem para te oferecer, daquilo que a Bíblia está falando para você. O segredo é ler, é estudar o contexto. Nunca aceite um versículo de alguém falando, seja um pastor, seja até mesmo batista, nunca aceite. Ele lê um versículo e prega sobre, lê o contexto, vê se confere. Vamos ver se o que o pastor está falando é verdade. Lê o contexto, lê aquele capítulo. Não ficou claro, lê o livro inteiro. E é impossível você não entender se o versículo realmente fala aquilo que o pastor pregou, ou se o pastor tirou um texto do contexto para fazer um pretexto, né? E fazer aí inventar uma heresia. E muitas heresias que existem hoje foram inventadas dessa forma, tirando o texto do contexto. Alguma dúvida? Pergunta? Ok, nós vamos então dar uma pausa, vamos orar nesse momento. Pai, obrigado, Senhor,